agradeço à Joana então a partilha sobre a situação do Colégio Inicial de Santa Maria de Lamas. Agora eu convidava o António Franco a falar um pouco sobre a situação do Colégio de Imaculada Conceição. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer também a vossa presença. Eu não vos vou tomar muito tempo, eu não trouxe nenhuma apresentação também, apenas vos queria dar alguns dados e dar-vos conta de algumas das dificuldades que estamos a atravessar e que são comuns a todos aqueles que aqui estamos. Dar-vos conta que o CAIC é um colégio que celebrou no mês passado 61 anos de idade, que em 1978, a pedido do Estado português, abriu as suas portas à comunidade local e passou-se a fazer ensino gratuito para as populações que serve. E eu frisava este ponto a pedido do Estado português pelo governo do Partido Socialista, ainda antes da própria designação do contrato de associação, que aparece apenas em 1980. E foi com grande surpresa, estando numa ponta da cidade, que nos vimos apanhados no meio de todo este turbilhão. A senhora Secretária de Estado chamou-me mentiroso, disse-me que não era verdade quando eu disse que a escola pública mais próxima estava a 9,5 km, e realmente não é verdade, ela tem razão. Mesmo no que diz respeito ao Conselho, há uma escola a 8,8 km de nós no Conselho, para a qual os alunos, mesmo que apanhem o primeiro autocarro das 6h30 da manhã, não conseguem estar na aula das 8h30. Porquê? Porque, embora a escola diste 8,8 km, a única maneira de fazer esses 8,8 km é ir a pé ao transporte privado, porque por transporte público a escola está a mais de 2 horas de transporte de alguns dos pontos da nossa freguesia. Portanto, eu reconheço que faltei à verdade, ou não dizer os 8,8 km. Claro que há uma outra escola mais próxima, mas que não está no Conselho. E, portanto, colocam-se problemas como, por exemplo, o pagamento do transporte escolar. Os alunos não têm direito a pagamento do transporte escolar. Com a decisão que foi tomada, o CAIC perdeu 10 turmas financiadas, 4 do 5º, 4 do 7º e 2 do 10º. No meio desta confusão também acabou por perder uma turma de ensino vocacional. Concorremos a uma turma de CEF, mas recebemos a indicação que não haveria turmas de CEF para colégios com contrato de associação. Depois lá foram bater à porta de uma escola profissional, porque parece que a escola inclusiva não quis abrir as turmas. Naturalmente, uma perda de 10 turmas, que equivale em termos de contrato de associação, falemos em termos globais do colégio, estamos a falar de 1/3 das turmas, mas das 30 turmas que temos, apenas 26 estavam em contrato de associação. Portanto, isto significa, em traços gerais, em termos de postos de trabalho, mais ou menos 22 horários de professores e entre 8 a 10 horários, entre 8 a 10 postos de trabalho de educadores não docentes. E estamos a falar apenas em postos de trabalho direto, porque muita da vida da freguesia, estamos a falar de uma pequena freguesia, gira à volta do colégio e, portanto, em termos de postos de trabalho indiretos, isto também terá um forte reflexo numa das poucas freguesias de Coimbra que tem vindo a crescer em termos populacionais, e eu não tenho dúvidas em afirmá-lo, que parte desse crescimento, até porque algumas indústrias que existiam na zona também fecharam, parte desse crescimento se deve à existência do colégio. Porque há pessoas que compram ou compravam casa em Sernás na perspectiva de que tinham uma escola que elas reconheciam de qualidade para colocar os filhos. Uma outra consequência vai ser uma queda abrupta, por exemplo, do valor das casas naquela zona. O que é que aconteceu a estes trabalhadores? Digamos que a maioria, efetivamente, não aconteceu nada, porque o nosso diretor-geral, em função da boa gestão que a casa sempre teve nos últimos anos, decidiu que o colégio iria abrir as turmas e que iria depois pedir para ser ressarcido nos locais. Não é o meu, é que é o meu POC. E que iria depois nos locais. Estamos num Estado de Direito e, portanto, isso trata-se nos tribunais, mas também já me apercebo que
quem fez isto contou precisamente porque estamos num Estado de Direito, mas lento. Isto é, o tempo que os tribunais irão demorar a decidir às tantas será fatal. E provavelmente poderemos arriscar-nos a vir a ter razão daqui a muitos anos. Arriscar-nos a ter razão, não. Arriscar-nos a que a razão nos seja dada quando já alguns de nós já cá não estivermos, como alguns, infelizmente, já não estão. De maneira que esta direção permitiu ganhar tempo e a ideia era tentar ajustar o colégio de uma forma, termos este ano para ajustamento. Mas, infelizmente, também não sabemos com o que é que contamos para o ano que vem, porque estar a contar com aquela quadratura do círculo da Procuradoria-Geral da República que diz que podemos abrir turmas no 5º ano, com a alteração da portaria que se anuncia, eu tenho dúvidas que possa vir, também já começo a ter dúvidas que possa vir a acontecer. Espero que pelo menos essa assinatura da Sra. Secretária de Estado valha alguma coisa. Que consequências é que isto tem no ambiente de trabalho? Enfim, não estarei a dar novidade também a ninguém aqui, que naturalmente toda a gente está a olhar com grande preocupação para o futuro. Para mais numa altura em que algumas entidades sindicais recomendam também alterações em termos de concurso. Eu costumo dizer que ainda temos esperança que isso não avance, porque até aqui a conversa foi isto é uma medida que evita que haja entidades patronais que ganhem muito dinheiro, etc. Agora o discurso teria de ser outro, porque agora estamos a falar dos trabalhadores e a impedi-los de poderem, porventura, continuar a trabalhar. Já vimos de qualquer maneira que num país normal, Portugal é um país muito curioso porque a palavra lucro tem uma conotação terrível. É terrível ganhar dinheiro, é terrível ser-se bem-sucedido. E depois é terrível ganhar dinheiro com 80.500 euros por turma, quando com 105.000 euros não se consegue fazer nada. Atenção que os 105.000 euros é o equivalente, como já todos sabemos, a um carro sem qualquer tipo de extra. Depois paga-se a pintura metalizada, o ar-condicionado e aquilo depois é sempre a somar aos 105.000 euros. Que efeito é que isto teve junto dos pais? Teve um efeito muito curioso, porque no meio desta confusão toda, a nossa preocupação é isto vai gerar uma instabilidade tal que os pais não vão querer ter os filhos, ou alguns pais, com receio que possa acontecer, tirarão os filhos do colégio. Que eu saiba, apenas um pai fez isso do 9º para o 10º ano, pela questão da estabilidade. As turmas do 10º ano ficaram cheias, recebemos de volta N processos de alunos que teriam lugar nas tais escolas públicas, mas que os processos voltaram à procedência porque não havia lugar. No 5º ano, que era a situação mais problemática, há 6 ou 7 anos que não tínhamos tantas inscrições para o 5º ano, o que é um dado curioso. Nós, com algum jeito, teríamos tido alunos para abrir 6 turmas. Abrimos apenas 4, que eram as 4, enfim, que estavam em contrato de associação e pelas quais nos continuaremos a lutar, cheias. E nos anos intermédios ficaram também alunos de fora porque decidimos não arriscar, porque era necessária a aprovação das turmas, a questão do 1H. Fizemos, entretanto, também um inquérito aos pais, no sentido de saber o grau de satisfação dos pais relativamente à escola. Tivemos muito bons resultados e também a perspectiva, porque temos de começar a perspectivar o ano que vem e, no meio desta confusão toda, provavelmente o paradigma do colégio terá de mudar e teremos de passar a ter algumas turmas em que os encarregados de educação passem a custear o ensino. E resolvemos já começar a sondar os pais para saber dessa possibilidade. Claro que vai uma grande distância daqui até final do ano e é mais fácil responder a um inquérito. Pedimos às pessoas para nos avaliarem quanto é que acham que vale uma propina do 7º ano e obtivemos respostas muito curiosas. Peço desculpa, carreguei aqui em qualquer coisa. Obtivemos respostas muito curiosas.
há realmente uma parte das pessoas que não pode pagar e assume. Gostaria de pagar, às vezes, até um valor superior, no escalão superior, mas que não pode pagar. O colégio tem cerca de 22% dos alunos subsidiados e, portanto, há um leque de alunos que, efetivamente, não pode pagar. Mas, provavelmente, esse será o paradigma. Mas todos sabemos que isto tem um custo em termos de número de turmas. Porque nem toda a gente está disposta a pagar e nem toda a gente pode pagar. Dizer-vos também que, e para terminar, que temos enfrentado um outro problema que algumas escolas felizmente não têm enfrentado. O nosso presidente da Junta de Freguesia é um grande defensor da escola pública, estatal, e, portanto, nunca marcou presença junto do colégio, nem nunca tomou palavra junto do colégio, e, portanto, é algo com que não podemos contar. Quanto ao Presidente da Câmara de Coimbra, como sabemos, também esteve à frente da manifestação que decorreu na Praça 8 de Maio em favor da escola pública, estatal, e entenda-se, escola estatal. Portanto, temos esta dificuldade acrescida. Tivemos a população do nosso lado, quando fomos a primeira escola a fazer uma reunião magna e enchemos realmente o pavilhão com muita gente, porque as pessoas começam-se a perceber da importância que o colégio tem naquele local e para servir aquela população. Mas, infelizmente, até ao momento é algo com que não podemos contar. De qualquer maneira, contamos com a nossa vontade e, embora sabendo das implicações que isto vai ter, e que já vimos e que sabemos que são dolorosas, temos um quadro de trabalhadores cuja média ronda aos 25 anos de casa. E, portanto, isto faz com que a situação seja dolorosa e seja custosa também em termos materiais. E, portanto, esta é uma outra questão e só fez com esta curiosidade. Se a escola geriu bem durante os 40 anos que tem de contrato de associação e lhe permite agora, este ano, sustentar esta situação, isto pode muitas vezes ser visto, isso é a prova de que andamos a pagar a mais. Mas imaginemos que o Ministério pagava estritamente as despesas. E sabemos que em algumas escolas esta verba dos 80.500 não chega. Mas imaginemos essa situação. Quando chegasse a altura de fazer despedimentos, a seguir íamos ser acusados de não termos dinheiro para pagar indemnizações. Portanto, isto é imoral, desculpem-me o termo, mas isto é uma sacanice. Não consigo dizê-lo com certeza de outra forma, porque somos presos por ter cão e somos presos por não ter cão. Muito obrigado.